Eu sou Mariana, 32 anos, e estou em um tribunal que nunca pensei que veria. Minhas mãos tremem enquanto agarro a última foto do meu avô, o único pai que conheci depois de ser abandonada quando era um bebê de 6 meses. 2 semanas atrás, ele me deixou toda a sua herança. 1 semana atrás, os pais que nunca me quiseram de repente decidiram que queriam o dinheiro dele. Quando entrei no tribunal hoje, minha mãe revirou os olhos para o meu blazer de brechó, mas então a juíza olhou para os meus pais e parou, imóvel. Antes de continuar, por favor, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e inscreva-se para mais histórias que podem ajudá-lo a superar seus próprios problemas familiares. Minhas primeiras memórias estão envoltas nas macias camisas de flanela que meu avô Henrique usava enquanto me carregava pela nossa modesta casa de 2 quartos em Curitiba, no Paraná. A casa sempre cheirava a café e serragem, com janelas que tremiam quando o vento soprava forte. Era pequena, mas perfeita para nós. Henrique Guimarães tinha 58 anos quando, de repente, se tornou meu cuidador em tempo integral. Um engenheiro mecânico aposentado, com mãos calejadas e óculos de leitura perpetuamente empoleirados no nariz, ele vivia sozinho há mais de uma década, desde que minha avó faleceu. Seu estilo de vida de solteiro, com jantares de micro-ondas e documentários tarde da noite, transformou-se da noite para o dia em papinhas de bebê e canções de ninar. "Nós vamos dar um jeito juntos, pequena", ele me dizia enquanto se atrapalhava com alfinetes de fraldas e meias minúsculas. Eu vi as fotos daqueles primeiros dias. Henrique com livros de instruções espalhados pelo chão, consultando-os com a mesma concentração que antes dedicava aos manuais de engenharia. Quando comecei a formar memórias reais, vovô Henrique já havia se tornado um especialista. Lembro-me de sentar em um banquinho da cozinha aos 4 anos, dando risadinhas enquanto ele aprendia a trançar meu cabelo, assistindo a tutoriais no YouTube em nosso antigo computador de mesa. Sua precisão de engenheiro deixava minhas Marias Chiquinhas perfeitamente simétricas, mesmo que ele levasse 4 tentativas e 15 minutos todas as manhãs. "Fique quieta, Mariana", ele dizia, com a língua para fora no canto da boca, concentrado. "Aqui está o desafio de engenharia do dia." Nossa casa estava cheia de evidências de sua dedicação. O gráfico de crescimento riscado a lápis na moldura da porta da cozinha. A bancada de trabalho em tamanho infantil que ele construiu na garagem para que eu pudesse ajudá-lo em seus projetos. As listas de contato de emergência e instruções de primeiros socorros presas com ímãs na geladeira. Ele transformou sua vida para acomodar a minha. Os feriados tornaram-se produções especiais. No Natal, fazíamos enfeites juntos com itens domésticos. Ainda tenho o pequeno robô que ele me ajudou a montar com peças de relógios velhos quando eu tinha 6 anos. No meu aniversário, todos os anos, sem falhar, ele me acordava com panquecas de mirtilo empilhadas com velas, mesmo durante a adolescência, quando eu fingia ser legal demais para cafés da manhã de aniversário. Quando eu era pequena e comecei a fazer perguntas sobre meus pais, Henrique sempre foi honesto da maneira mais gentil possível. "Sua mãe é minha filha, Elaine", ele explicou, mostrando-me uma foto desbotada de uma adolescente emburrada com os mesmos cabelos escuros que os meus. "Ela e seu pai, Tomás, não estavam prontos para serem pais quando você chegou. Às vezes, os adultos tomam decisões que não têm nada a ver com a criança." Por um tempo, chegavam cartões de aniversário com mensagens impessoais assinadas por Elaine e Tomás. Sem presentes, sem telefonemas, apenas cartões de farmácia com notas de R$ 20 dentro. Isso parou completamente quando fiz 10 anos. Fingi não notar, mas Henrique notou. Naquele ano, ele me levou a um museu de ciências em Joinville, a 2 horas de distância, e me deixou escolher o que eu quisesse da loja de presentes. Houve uma tentativa de encontro quando eu tinha 7 anos. Henrique havia combinado tudo cuidadosamente após semanas de negociações por telefone. Esperamos em um restaurante simples por 2 horas, colorindo os jogos americanos de papel e bebendo leite com achocolatado. Quando meus pais finalmente chegaram, cheiravam a álcool e cigarro. Henrique olhou para eles, pagou nossa conta e me levou para fora sem dizer uma palavra. No carro, ele simplesmente disse: "Sinto muito, Mariana, não foi isso que combinamos." Eu não perguntei sobre vê-los novamente depois daquilo. A educação era primordial em nossa casa.
Todas as noites antes de dormir, não importava o quão cansado ele estivesse, Henrique lia comigo. Começamos com livros ilustrados, passamos para livros com capítulos e, quando eu tinha 12 anos, estávamos nos revezando na leitura de clássicos em voz alta. A ciência era a paixão de Henrique, e nossos fins de semana muitas vezes envolviam experimentos na mesa da cozinha ou observações da natureza. Entender como o mundo funciona lhe dá poder, ele dizia, ajudando-me a construir um catavento em miniatura para a Feira de Ciências. E poder significa escolhas. O dinheiro era muitas vezes curto com a renda fixa de Henrique. Eu o pegava estudando contas na mesa da cozinha tarde da noite, com a calculadora na mão. Embora ele nunca reclamasse, eu notava como ele remendava as próprias roupas, dirigia nosso velho Gol até que os reparos custassem mais do que o valor do carro e cortava cupons religiosamente. Quando fiz 16 anos e quis participar de um prestigiado programa de verão de ciências que custava 3 moares, eu nem pedi, mas Henrique de alguma forma arranjou o dinheiro. Mais tarde, descobri que ele havia aceitado um trabalho de consultoria em meio período em sua antiga firma de engenharia, apesar de já estar bem nos seus 70 anos. Seu fundo de educação vem em primeiro lugar. Ele insistia quando eu me preocupava com suas longas horas. Além disso, mantém minha mente afiada. Todo sábado de manhã, durante minha infância, éramos voluntários no abrigo de animais local. Henrique acreditava firmemente no serviço comunitário. Podemos não ter muito para dar financeiramente. Ele explicava enquanto passeávamos com os cães ou limpávamos as jaulas. Mas sempre temos tempo para dar. Essas visitas ao abrigo me ensinaram responsabilidade, compaixão e a satisfação silenciosa de ajudar sem reconhecimento. A equipe do abrigo tornou-se uma família estendida, especialmente Dona Ruth, a idosa coordenadora de voluntários, que me dava biscoitos e lançava olhares significativos para Henrique quando pensava que eu não estava olhando. A escola era algo natural para mim. Henrique irradiava orgulho a cada boletim de honra e conquista acadêmica. Eu sabia que o sonho dele era que eu frequentasse a faculdade, algo que nem ele nem minha mãe haviam feito. Durante todo o ensino médio, trabalhei depois das aulas na biblioteca local, economizando o que podia enquanto mantinha minhas notas. Quando as cartas de aprovação chegaram no meu último ano, Henrique e eu as espalhamos pela mesa da cozinha. Escolhi estudar administração na FUREB, em Blumenau, perto o suficiente para visitar nos fins de semana, mas longe o suficiente para ter independência. Seus olhos lacrimejaram quando expliquei minha escolha de curso. Planejamento financeiro, eu disse a ele, porque você me ensinou que dinheiro não é apenas sobre reais, é sobre segurança e escolhas. A faculdade trouxe ligações semanais que Henrique nunca perdia. Todo domingo às 19h, pontualmente, colocávamos o papo em dia. Eu contava sobre as aulas e novos amigos. Ele me atualizava sobre os acontecimentos da vizinhança e os cães do abrigo. Durante meu terceiro ano, quando todos os meus colegas de quarto foram para casa na Páscoa, Henrique dirigiu às 3h de Curitiba até Blumenau para levar um jantar completo de Páscoa para o meu dormitório, com potes de comida cuidadosamente embalados em caixas térmicas. Ele havia cozinhado por 2 dias seguidos. Após a formatura, consegui um emprego em uma firma de análise financeira em Curitiba. O salário inicial não era impressionante, mas a empresa tinha potencial de crescimento. Mais importante, permitiu que eu voltasse a morar com Henrique, cuja leve curvatura e esquecimentos ocasionais haviam começado a me preocupar durante minhas visitas da faculdade. Nossa rotina se ajustou para acomodar meu horário de trabalho. Eu fazia o café da manhã. Ele deixava o jantar esperando quando eu chegava em casa. Os fins de semana tornaram-se dedicados a projetos de manutenção da casa que eu insistia que fizéssemos juntos, embora ambos soubéssemos que eu estava monitorando seu equilíbrio e força. As noites tranquilas eram as minhas favoritas. Henrique me ensinando xadrez no tabuleiro que pertencera a seu pai, nossas pescarias na represa do Capivari, onde ele contava histórias sobre sua própria infância, e nossas sessões de observação de estrelas em noites frias e claras, onde ele identificava constelações com a perícia de um astrônomo profissional. A vida não é sobre o que você acumula. Ele me disse uma noite, enquanto observávamos estrelas cadentes das cadeiras de jardim em nosso quintal. É sobre quem se senta ao seu lado enquanto você observa o universo se desenrolar.
Essas palavras voltariam para mim muitas vezes nos meses difíceis que se seguiram. Comemoramos meu aniversário de 29 anos em nosso restaurante italiano favorito em Santa Felicidade. Henrique insistiu em pagar, embora eu tentasse pagar nossos jantares fora desde que comecei a trabalhar. Entre o prato principal e a sobremesa, ele se desculpou por um ataque de tosse. Quando voltou, seu lenço foi guardado rapidamente, mas não antes que eu notasse as manchas de vermelho. É só esse tempo seco, disse ele, dispensando minha preocupação. 3 dias depois, após eu insistir, sentamos juntos no consultório de um médico, enquanto um profissional pesaroso nos mostrava os resultados dos exames que não deixavam espaço para interpretação. Câncer de pulmão estágio 4. 6 a 12 meses, com tratamento. O médico falou gentilmente sobre opções, ensaios clínicos e cuidados paliativos, mas o prognóstico permaneceu inalterado. Henrique recebeu a notícia com a mesma praticidade estoica que guiou sua vida inteira. Bem, ele disse no caminho para casa, a voz firme enquanto olhava para a estrada. Pelo menos agora sabemos com o que estamos lidando. No dia seguinte, pedi uma licença do meu trabalho. Meu supervisor, cujo próprio pai havia lutado recentemente contra o câncer, aprovou imediatamente. Até o final da semana, eu havia reorganizado nossa pequena casa, convertendo a sala de estar em um quarto para que Henrique não precisasse subir as escadas. Nossas vidas se reorganizaram em torno dos horários de tratamento. As segundas de manhã traziam quimioterapia no centro de oncologia. As quartas eram para consultas de acompanhamento. Eu rastreava medicamentos em uma planilha detalhada, pesquisava nutrição para pacientes com câncer e aprendi a cozinhar refeições ricas em proteínas que pudessem tentar o apetite diminuído de Henrique. A parte mais difícil não era o cuidado físico, mas ver sua energia desaparecer. Este homem, que nunca ficava parado, de repente cochilava 2 vezes por dia, seus diários de engenharia intocados ao lado de sua cadeira. No entanto, mesmo enquanto seu corpo enfraquecia, sua mente permanecia afiada e nossas conversas se aprofundavam. Estive pensando na Elaine, disse ele uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda vendo o pôr do sol. A luz do outono realçava a prata em seus cabelos ralos enquanto ele falava. Meu maior fracasso e minha maior bênção vieram da mesma fonte. Naquela noite, ele compartilhou a história completa que antes apenas insinuara. Como minha mãe lutava contra o vício desde o ensino médio. Como ele e minha avó tentaram de tudo. Terapia, amor exigente, programas de reabilitação. Como Elaine parecia ter se estabilizado quando se casou com Tomás, até engravidar de mim. Os dois estavam usando drogas novamente no seu 3º mês. Disse Henrique em voz baixa. A assistente social me ligou quando você foi encontrada sozinha no apartamento, chorando em um berço sujo enquanto eles estavam fora comprando mais drogas. Ele descreveu a audiência de custódia de emergência. Como Elaine e Tomás apareceram brevemente, desgrenhados e desinteressados. Quando o juiz perguntou se eles queriam entrar em tratamento para recuperar a custódia, Tomás disse que queriam renunciar totalmente aos seus direitos. Sem visitação, sem contato. Um corte limpo foram suas palavras exatas. Henrique enxugou os olhos com um lenço que lhe entreguei. Fiquei com raiva por anos, mas levar você para casa naquele dia foi a melhor coisa que já me aconteceu. Mariana, você me deu um propósito quando eu estava apenas existindo. À medida que sua condição piorava, nossas conversas muitas vezes se voltavam para assuntos práticos. Uma noite, após um dia particularmente difícil de controle da dor, Henrique revelou algo que me chocou. Eu nunca quis parecer que estava me gabando, disse ele, gesticulando para seus óculos de leitura e o pequeno caderno que guardava na gaveta da mesa de cabeceira. Mas preciso que você saiba que você estará segura. O caderno continha registros meticulosos de investimentos que datavam de décadas. Enquanto vivia frugalmente na superfície, Henrique vinha investindo consistentemente desde os 20 anos. Pequenas quantias no início, depois percentuais crescentes de seu salário de engenheiro. Após a aposentadoria, ele continuou gerenciando seu portfólio com a mesma precisão que aplicava a tudo mais. Não quero que você se preocupe com dinheiro depois que eu me for, disse ele, mostrando-me páginas de registros de dividendos e cálculos de juros compostos. A casa está paga. Há o suficiente para você tirar um tempo. Talvez comprar algo melhor. 2 dias depois, o advogado de Henrique, Dr. Walter Verdes, nos visitou.
Fiz café e sentei-me desconfortavelmente na cozinha enquanto eles falavam em particular no quarto improvisado. Walter deu um tapinha no meu ombro quando saiu, deixando seu cartão com uma nota manuscrita. Ligue-me a qualquer hora. À medida que o outono dava lugar ao inverno, os enfermeiros de cuidados paliativos começaram a nos visitar regularmente. Henrique definhou rapidamente após interromper o tratamento, sua estrutura outrora robusta, agora esquelética sob os cobertores. Eu lia para ele quando seus olhos estavam cansados demais para focar. Tocava seus discos de música clássica favoritos e anotava memórias que ele queria compartilhar. Você é forte, Mariana, ele me disse durante uma noite lúcida, sua mão fria e leve na minha, mais forte do que imagina. Você ficará triste por um tempo, mas prometa-me que continuará vivendo sua vida. Eu prometo, embora eu não pudesse imaginar como seria essa vida sem ele. Numa manhã tranquila de janeiro, após uma noite de respiração ofegante, encontrei Henrique pacífico e imóvel, seu rosto relaxado pela primeira vez em meses. Em sua mão estava uma foto emoldurada de nós dois na minha formatura da faculdade, ambos sorrindo largamente sob o sol. Os arranjos do funeral seguiram suas instruções específicas. Um serviço simples, sem elementos religiosos, doações para pesquisa sobre o câncer em vez de flores. Descobri que ele havia pago tudo adiantado, especificando até as seleções de música clássica. O que mais me surpreendeu foi saber que ele havia enviado uma notificação formal de sua doença aos meus pais meses antes. A ausência completa deles no funeral disse tudo. A pequena capela continha cerca de 30 pessoas. Vizinhos, ex-colegas de Henrique, voluntários do abrigo e meus poucos amigos próximos. Compartilhamos histórias sobre sua bondade, inteligência e princípios inabaláveis. Dona Ruth, do abrigo de animais, me abraçou com força depois, colocando um cachecol tricotado à mão em minhas mãos. Ele me pediu para terminar isto para você, ela sussurrou. Voltar para a casa vazia foi a parte mais difícil. Naquela primeira noite, não suportei dormir na minha cama. Em vez disso, encolhi-me na poltrona reclinável de Henrique, envolta em seu cardigã que ainda cheirava vagamente a sua loção pós-barba, e dormi agitada por 3 noites seguidas. 2 semanas se passaram em uma névoa induzida pelo luto. Eu me movia mecanicamente pelas tarefas necessárias, respondendo a ligações de condolências e organizando os pertences de Henrique. Então, veio a consulta marcada com o Dr. Walter Verdes, que colocaria em movimento eventos que eu jamais poderia ter antecipado. O escritório de advocacia Dr. Walter Verdes, no centro, ocupava o 4º andar de um edifício histórico restaurado. Maçanetas de latão brilhavam contra os painéis de madeira escura e sua secretária ofereceu chá em xícaras de porcelana delicadas. A formalidade parecia estranha após o calor casual de casa. Mariana, disse Walter, levantando-se de trás de sua mesa imponente quando entrei. Seus cabelos grisalhos e gravata borboleta lhe davam uma aparência professoral. Por favor, aceite minhas mais profundas condolências. Henrique era um homem maravilhoso. Sobre a mesa entre nós havia várias pilhas organizadas de pastas. Reconheci o sistema de organização metódico de Henrique, abas codificadas por cores, bordas precisamente alinhadas. Mesmo na morte, sua precisão de engenheiro permanecia. Walter começou explicando o patrimônio surpreendentemente substancial que Henrique havia acumulado ao longo da vida. O valor total era de 1,2 milhão. Meu queixo literalmente caiu. Isso é impossível, sussurrei. Walter sorriu gentilmente. Seu avô era um gerente financeiro excepcional. Deixe-me detalhar para você. A casa, embora modesta, havia se valorizado significativamente e estava totalmente quitada, uns 400 mil. O portfólio de investimentos de Henrique, construído lentamente ao longo de 45 anos, com 150 mil dólares. Contas de previdência privada que ele nunca havia sacado totalmente, total 200 mais. Apólice de seguro de vida, 50 mil dólares. Henrique viveu muito abaixo de suas posses durante toda a sua vida adulta, explicou Walter. Ele investiu consistentemente, mesmo durante as quedas do mercado, e raramente vendia ações. Uma estratégia clássica de comprar e manter com reinvestimento de dividendos. Como engenheiro, ele entendia o crescimento composto melhor do que a maioria dos consultores financeiros. Walter me entregou um envelope selado com meu nome na caligrafia distinta de Henrique.
Ele pediu que você lesse isso em particular, mas posso sair se quiser fazer isso agora. Eu assenti, de repente incapaz de falar. Walter saiu discretamente, fechando a porta suavemente atrás de si. A carta tinha 3 páginas, escrita em tinta azul no bloco de notas amarelo que Henrique usava para listas de supermercado e lembretes domésticos. Minha querida Mariana, começava. Se você está lendo isto, nosso tempo juntos terminou, mas meu amor por você continua. Você trouxe alegria a uma vida que teria sido solitária e propósito a dias que teriam sido vazios. Criar você foi meu maior privilégio. Ele explicou suas decisões financeiras, sua esperança de que a herança proporcionasse segurança sem extravagância. Dinheiro é apenas uma ferramenta, ele escreveu. Use-o para construir a vida que lhe traz paz. O parágrafo final trouxe novas lágrimas. Espero que você mantenha a casa enquanto ela lhe trouxer conforto. Mas não se sinta obrigada. Seu lar é onde você o fizer. Estou orgulhoso da mulher que você se tornou. Gentil, inteligente e resiliente. Essas qualidades lhe servirão melhor do que qualquer herança. Com todo o meu amor, sempre. Quando Walter voltou, eu havia me recomposto o suficiente para discutir os próximos passos. O processo de inventário levaria vários meses. Mas, como única beneficiária, com um testamento claro, não deveria haver complicações. Compartilhei meus planos simples. Pagar meus 30 mil reais em financiamento estudantil, FIES. Manter a casa por enquanto. Doar uma parte para a pesquisa do câncer. Henrique aprovaria. Walter assentiu. Prioridades muito práticas. 3 dias depois, chegou uma carta registrada do escritório Matos, Reed e Associados. Um escritório de advocacia do qual eu nunca tinha ouvido falar. O envelope grosso parecia agourento em minhas mãos, sua linguagem jurídica formal friamente impessoal, até que cheguei aos nomes dos autores. Elaine e Thomas Fletcher, meus pais. Eles estavam contestando o testamento, alegando influência indevida e afirmando seu direito a todo o patrimônio de Henrique como seus parentes legais mais próximos. A carta detalhava acusações que fizeram meu estômago revirar. Que eu havia manipulado um homem idoso, isolado-o de sua família e coagido-o a mudar seu testamento para deserdar seus herdeiros legítimos. Eles queriam tudo: a casa, os investimentos, a previdência, até mesmo os itens pessoais que guardavam minhas memórias de infância. A exigência deles incluía todo o patrimônio de 22 milhões, mais os honorários advocatícios. Eu desabei no chão da cozinha, a carta espalhada ao meu redor como folhas caídas. A cozinha, onde Henrique me ensinou a fazer biscoitos. O chão, onde ele se sentou para jogar jogos de tabuleiro comigo quando eu era pequena. Agora meus pais, que não mandavam nenhum cartão de aniversário há 22 anos, queriam tirar tudo isso. Minhas mãos trêmulas mal conseguiam discar o número de Walter. Quando ele atendeu, tudo o que consegui dizer foi: eles estão me processando. Meus pais estão me processando por tudo. A voz calma de Walter me centrou. Mariana, ouça com atenção. Não entre em contato com eles. Não responda à carta. Não discuta isso com ninguém. Estou indo buscar esses documentos agora. 1 hora depois, Walter estava sentado à nossa mesa da cozinha, lendo os papéis legais com uma carranca cada vez mais profunda. Matos e Reed são litigantes agressivos de inventário, explicou ele. Eles pegam casos de risco, apostando em acordos. A boa notícia é que eles não teriam pego este caso a menos que seus pais os convencessem de que há uma reivindicação legítima. Não há, insisti. Henrique estava completamente lúcido até o fim. Os enfermeiros dos cuidados paliativos podem confirmar isso. Walter assentiu. A má notícia é que isso irá para o Tribunal de Sucessões, a menos que façamos um acordo. E eles estão apostando que você fará um acordo para evitar o desgaste emocional de uma batalha judicial. Na manhã seguinte, veio a primeira oferta de acordo por e-mail. Eu poderia ficar com a casa, e só, enquanto eles pegariam todos os ativos líquidos, essencialmente roubando 3/4 da herança. Absolutamente não, Walter aconselhou firmemente quando liguei para ele. O testamento de Henrique é claro, e o abandono de seus pais está bem documentado. Devemos contra-atacar com nada. Forçá-los ao tribunal se estiverem falando sério. Na semana seguinte, mergulhei na pesquisa, descobrindo padrões perturbadores. Meus pais haviam entrado com 3 processos anteriores.
contra um empregador, um locador e uma companhia de seguros. Cada um foi resolvido silenciosamente. Seus problemas financeiros eram evidenciados por dívidas fiscais e um pedido de falência 10 anos antes. O mais surpreendente foi descobrir que eles viviam confortavelmente em São Paulo, apenas 5 horas ao norte. Tomás trabalhava como executivo de vendas para uma empresa de software. Eles tinham 2 filhos, de 15 e 17 anos, meios irmãos que eu nunca conheci ou soube que existiam. No escritório de Henrique, escondido atrás de seus livros de engenharia, encontrei um diário de couro que nunca tinha visto. As entradas abrangiam toda a minha vida, mas uma de 15 anos atrás chamou minha atenção. Elaine ligou hoje, após 7 anos de silêncio. Queria dinheiro para uma oportunidade de negócio. Quando sugeri uma reunião de família primeiro, incluindo Mariana, ela desligou. Algumas feridas nunca cicatrizam, mesmo quando você desesperadamente quer que sim. Walter preparou nossa resposta legal. Rejeição completa de suas reivindicações, com uma ameaça de processá-los por assédio judicial se prosseguissem. Ele marcou uma sessão de preparação para o depoimento, treinando-me sobre como responder às perguntas sem explosões emocionais. Eles tentarão provocá-la, alertou. Mostrar raiva ou ressentimento alimenta a narrativa deles de que havia conflito familiar. Passei noites sem dormir, imaginando enfrentar os pais que me abandonaram quando bebê, que agora queriam reivindicar o que Henrique construiu ao longo da vida. A tensão financeira adicionou outra camada de estresse. Walter exigiu 10 mil de honorários iniciais, o que drenou minhas economias, enquanto a herança permanecia congelada durante o litígio. Henrique preparou você para isso. Eu sussurrava para mim mesma no espelho todas as manhãs. Você é mais forte do que imagina. Eu precisaria de cada grama dessa força para o que viria a seguir. A audiência de conciliação obrigatória foi marcada no escritório de Walter em uma terça-feira chuvosa. Minhas mãos tremiam tanto que derramei café na minha blusa enquanto me arrumava, exigindo uma troca de última hora. No elevador até o 4º andar, pratiquei as técnicas de respiração que minha terapeuta havia sugerido. Walter me encontrou na recepção, sua presença tranquilizadora, acalmando meus nervos. Lembre-se, ele murmurou enquanto caminhávamos para a sala de conferências. Você não tem nada do que se envergonhar. Eles têm. A porta da sala de conferências se abriu para revelar 4 pessoas já sentadas. Meus olhos foram imediatamente para a mulher que reconheci como minha mãe das fotos antigas. Elaine Fletcher não parecia em nada a adolescente emburrada dos álbuns de Henrique. Aos 52 anos, ela estava visivelmente bem cuidada. Com cabelos com luzes, maquiagem de bom gosto e um terninho de grife que provavelmente custou mais do que meu salário mensal. Ao lado dela, sentava-se um homem que presumi ser Tomás, meu pai, 54 anos, cabelos grisalhos, um relógio caro brilhando em seu pulso e uma postura corporativa que irradiava confiança desdenhosa. À frente deles estava um homem de traços afiados, na casa dos 40 anos, Dr. Júlio Matos. O advogado deles, de acordo com o cartão de visita que ele deslizou pela mesa. Ao lado dele estava uma mediadora judicial que se apresentou como doutora Caldas. O silêncio que encheu a sala era sufocante. Mantive meus olhos no bloco de notas, sentindo seus olhares como um contato físico. Quando finalmente levantei o olhar, o rosto de Elaine se transformou em um sorriso artificial. Querida, disse ela, com a voz pingando falsa ternura, você cresceu tão bonita. Meu estômago se contraiu e agarrei os braços da cadeira para impedir que minhas mãos tremessem visivelmente. Walter colocou uma mão firme em meu braço. Vamos focar nas questões legais em pauta, ele sugeriu suavemente. A mediação começou com Júlio Matos apresentando a alegação de que Henrique havia prometido verbalmente apoio financeiro a Elaine e Tomás anos atrás, que eles haviam respeitado seus desejos de me criar de forma independente enquanto estabeleciam estabilidade financeira, e que estavam tentando se reaproximar, mas foram sistematicamente bloqueados pela interferência de Henrique. Levei todo o meu autocontrole para não interromper com a verdade. Walter me avisara para deixá-lo falar. Quando chegou a nossa vez, Walter metodicamente desmontou as alegações deles, apresentando o termo formal de renúncia do poder familiar que eles assinaram quando eu tinha 3 anos.
Ele também apresentou registros mostrando que eles nunca pagaram um único real de pensão alimentícia, nunca enviaram mais do que o cartão ocasional e fizeram apenas uma tentativa de visitação em 32 anos. Além disso, continuou Walter, o Sr. Guimarães manteve registros meticulosos de todas as tentativas de comunicação. Não há evidências de que minha cliente ou seu avô tenham bloqueado quaisquer esforços legítimos de reconciliação. Durante um breve intervalo, enquanto Walter falava com a mediadora no corredor, Tomás se aproximou de mim no bebedouro. Seu perfume era avassalador enquanto ele se inclinava. Ele nos devia por ter ficado com você, ele sussurrou, a voz baixa o suficiente para que apenas eu pudesse ouvir. Isso pode acabar se você for razoável. Eu recuei, batendo contra com a parede. Razoável? Divisão 50-50, disse ele com um sorriso de negociante. Todos saímos felizes. Antes que eu pudesse responder, Walter retornou, colocando-se entre nós. Tomás recuou com um dar de ombros. A mediação terminou sem resolução. No elevador, depois, Walter foi franco. Eles não estão fazendo acordo porque acham que você vai desmoronar sob a pressão emocional de uma batalha judicial. Precisamos nos preparar para o pior. As semanas seguintes se tornaram um borrão de preparação. Walter e eu reunimos todas as evidências que documentavam minha vida com Henrique. Registros escolares mostrando-o como meu responsável, fotografias de cada marco de desenvolvimento, os papéis legais de abandono, os cartões de aniversário que pararam de chegar, registros das tentativas de Henrique de incluir meus pais em eventos significativos. O mais valioso era o arquivo organizado de Henrique rotulado Elaine, que continha tudo, desde os documentos originais de custódia até anotações de assistentes sociais. Entre esses papéis estava o termo de renúncia do poder familiar que meus pais assinaram quando eu tinha 3 anos, afirmando explicitamente que não queriam contato comigo. Walter organizou sessões práticas para o meu depoimento, filmando-me para que eu pudesse ver como parecia quando estava emocionada. Trabalhamos em respostas calmas e factuais para perguntas potencialmente provocativas. Aprendi a pausar antes de responder, a pedir esclarecimentos em vez de reagir defensivamente, a reconhecer sentimentos sem ser dominada por eles. À medida que a data do tribunal se aproximava, meus ataques de ansiedade aumentavam. Eu acordava ofegante, imaginando os piores cenários onde perdia tudo pelo que Henrique havia trabalhado. Minha colega de trabalho, Jamile, que havia se tornado uma amiga próxima, ofereceu-se para ir ao tribunal comigo para apoio moral. Você não deveria enfrentar isso sozinha, ela insistiu quando protestei. Henrique gostaria que alguém estivesse lá te apoiando. Também comecei a consultar a doutora Lemos, uma terapeuta especializada em traumas familiares. Sua orientação gentil me ajudou a entender que as ações dos meus pais refletiam as deficiências deles, não as minhas. O abandono deles nunca foi sobre o seu valor, ela explicou. Crianças não dirigem decisões de adultos. Você era digna de amor e cuidado desde o momento em que nasceu. Na semana anterior ao tribunal, perdi 2 quilos por causa do estresse, incapaz de comer ou dormir direito. Na noite anterior ao julgamento, sentei-me na cadeira de Henrique, agarrando sua foto. Estou tentando ser forte, sussurrei para sua imagem sorridente. Mas estou com tanto medo de enfrentá-los. Amanhã chegou com céu cinzento e chuva fraca. Escolhi minha roupa com cuidado, um terninho azul marinho conservador, joias mínimas e o cachecol azul favorito de Henrique para me dar coragem. Jamile chegou cedo para me levar ao centro, revisando esta estratégia de Walter uma última vez no carro. Apenas diga a verdade, ela me lembrou, apertando minha mão enquanto nos aproximávamos dos imponentes degraus do tribunal. A verdade está do seu lado. Respirei fundo e entrei no prédio, rezando para que ela estivesse certa. O Tribunal de Justiça era uma estrutura imponente de mármore e granito, com corredores que ecoavam e postos de segurança que me lembravam aeroportos. Jamile e eu passamos pelos detectores de metal, meu coração batendo tão alto que eu tinha certeza que os seguranças podiam ouvir. Walter nos encontrou perto do diretório, sua gravata borboleta perfeitamente alinhada, sua pasta bem gasta, mas polida. Sala B17, disse ele, guiando-nos em direção ao elevador. Juíza Catarina Pessoa. Ela é justa, mas formal. Dirija-se a ela como meritíssima e levante-se quando ela entrar. No corredor do lado de fora da sala B17, tive meu primeiro vislumbre de meus pais esperando com seu advogado. Eles não estavam sozinhos.
Um casal mais velho estava com eles. O colar de pérolas e a estola de vison da mulher sinalizavam riqueza. Pais do Tomás, Walter murmurou, notando meu olhar questionador. Provavelmente financiando este processo. Interessante. Eles nunca demonstraram interesse em conhecer a neta antes que o dinheiro estivesse envolvido. As pesadas portas de madeira do tribunal se abriram precisamente às 9h. Lá dentro, o espaço era menor do que a televisão me levara a crer, mas não menos intimidador. Painéis de madeira escura, a bandeira do Estado ao lado da nacional e a bancada elevada da juíza criavam uma atmosfera de autoridade solene. Walter me direcionou para a mesa da ré, no lado direito da sala. Coloquei minha pequena bolsa debaixo da mesa, arrumei meu bloco de notas e caneta e tentei parecer mais calma do que me sentia. Jamile sentou-se diretamente atrás de mim, na galeria. Às 9h15, meus pais fizeram sua entrada com sua comitiva. Elaine usava um terninho cor de creme com seu colar de pérolas e brincos combinando. Tomás parecia exatamente o executivo em seu terno de carvão feito sob medida. Eles se acomodaram na mesa do autor, do outro lado do corredor, sem reconhecer minha presença. Quando nossos olhos se encontraram acidentalmente, ofereci um pequeno aceno educado. Elaine respondeu com um revirar de olhos desdenhoso, virando-se rapidamente para sussurrar algo para Tomás. Todos de pé para a meritíssima juíza Catarina Pessoa, anunciou o oficial de justiça. A juíza Pessoa entrou rapidamente, sua toga preta fluindo enquanto ela tomava seu assento na bancada, perto dos 60 anos, com cabelos escuros com mechas prateadas presos em um coque baixo. Ela tinha reputação de justiça e eficiência. Seus olhos rápidos examinaram o tribunal enquanto ela se acomodava, revisando os documentos à sua frente. Inventário de Henrique Guimarães, ela anunciou. Eu revisei os autos. Vamos começar com as declarações iniciais. Advogado dos autores. Júlio Matos aproximou-se do púlpito com passos confiantes. Sua abertura pintou um quadro tão distorcido que mal reconhecia a situação que ele descrevia. Segundo Matos, minha mãe era uma filha dedicada, que respeitou os desejos do pai de me criar sozinho enquanto ela estabelecia estabilidade financeira. Meu avô supostamente prometeu incluí-la em seu testamento como reconhecimento desse sacrifício. Matos me caracterizou como uma cuidadora manipuladora que isolou um homem idoso de sua família durante seus vulneráveis meses finais. A declaração inicial de Walter foi metódica, em vez de emocional. Ele delineou a guarda legal de Henrique sobre mim desde a infância, a renúncia voluntária dos direitos dos meus pais e os mais de 30 anos que Henrique passou me criando sozinho. Ele enfatizou a ausência completa dos meus pais ao longo da minha vida, até que a herança se tornou conhecida. Este caso não é sobre uma disputa familiar, meritíssima, concluiu Walter. É sobre 2 indivíduos que abandonaram sua filha e suas responsabilidades e agora tentam reivindicar os frutos do trabalho e da dedicação de uma vida inteira de outro homem. A primeira testemunha foi Dona Bárbara Tanaka, uma enfermeira aposentada que morou ao nosso lado por 20 anos. Ela testemunhou sobre a mente afiada de Henrique e o relacionamento próximo que compartilhávamos. Henrique estava lúcido e independente até suas últimas semanas. Ela afirmou firmemente. Ele tomava suas próprias decisões, administrava seus próprios assuntos e era extremamente protetor do futuro de Mariana. Quando Matos a interrogou, sugerindo que ela não poderia saber o que acontecia a portas fechadas, a resposta de Bárbara foi fulminante. Jovem, sou enfermeira formada há 45 anos. Eu sei reconhecer declínio cognitivo quando o vejo, e Henrique Guimarães não mostrou nenhum até os estágios finais de seu câncer. E em uma casa com paredes finas o suficiente para eu ouvir a televisão deles, eu certamente teria ouvido discussões ou coerção. Elaine subiu ao púlpito em seguida, encenando o luto com precisão teatral. Ela alegou que Henrique havia lhe prometido verbalmente a herança durante ligações telefônicas regulares, que eles supostamente compartilhavam. Ela descreveu tentativas desesperadas de fazer parte da minha vida que foram bloqueadas a cada passo. Tudo o que eu queria era conhecer minha filha, disse ela, enxugando os olhos secos com um lenço. Meu pai nos manteve separados por despeito. Quando Walter a interrogou, a performance desmoronou rapidamente. Senhora Fletcher, quando foi o último cartão de aniversário que você enviou para sua filha?
Eu não me lembro exatamente. Surpreenderia você saber que foi há 22 anos quando ela completou 10 anos? Elaine se mexeu desconfortavelmente. Nós mandávamos dinheiro sempre que podíamos. Walter produziu cópias ampliadas dos poucos cartões que eles enviaram, todos com mensagens genéricas e suas assinaturas. 20 diaries em 5 ocasiões, ao longo de 32 anos. É essa a sua definição de apoio parental? Matos objetou, mas o estrago estava feito. O depoimento de Tomás tentou uma abordagem diferente, alegando que dificuldades financeiras forçaram sua decisão difícil. Éramos jovens e lutando, explicou ele. Achamos que Mariana teria uma vida melhor com o avô enquanto nos reerguíamos. O interrogatório de Walter foi devastador. Sr. Fletcher, seu perfil no LinkedIn indica que você é executivo na Nexus Software há 15 anos, correto? Sim, está correto. Com um salário anual que excede $250.000, de acordo com os padrões da indústria? Tomás limpou a garganta. Isso é informação privada. Walter produziu registros de propriedade. Esta é sua casa de veraneio em Campos do Jordão, comprada há 3 anos por R$800. Matos objetou vigorosamente, mas a juíza Pessoa permitiu a pergunta. A capacidade financeira dos autores é relevante para sua alegação de dificuldade. A mãe de Tomás testemunhou em seguida, tentando caracterizar Henrique como difícil e controlador. Ele nunca quis que Elaine tivesse sua própria vida, ela alegou. Ele desaprovava tudo o que ela fazia. O questionamento de Walter foi preciso. Sra. Fletcher, quantas vezes a senhora visitou sua neta Mariana durante a infância dela? A mulher mais velha piscou surpresa. Bem, Henrique tornava difícil. Apenas o número, por favor. Eu nunca a visitei. A senhora enviou presentes de aniversário, presentes de Natal, cartões de formatura? Não, mas... Sem mais perguntas, meritíssima. No intervalo do almoço, eu estava emocionalmente exausta. Escondi-me em uma cabine do banheiro por 10 minutos praticando exercícios de respiração antes de me juntar a Walter e Jamile em uma pequena sala de conferências. Você está indo muito bem, Walter me assegurou. O caso deles está desmoronando. A linguagem corporal da juíza Pessoa mostra que ela está percebendo a farsa. Depois do almoço, veio o meu depoimento. Caminhar até a tribuna das testemunhas parecia atravessar um oceano. Foquei na pequena foto de Henrique que coloquei em meu caderno, tirando forças de sua memória. Descrevi minha infância com Henrique, sua dedicação à minha educação e bem-estar e nosso relacionamento próximo ao longo da minha vida. Expliquei a única tentativa de visita quando eu tinha 7 anos, quando meus pais chegaram embriagados. Compartilhei como os cartões de aniversário pararam completamente depois que fiz 10 anos. Como nunca houve telefonemas ou cartas, como Henrique mantinha um arquivo documentando qualquer tentativa de contato. Seu avô alguma vez impediu o contato com seus pais? Walter perguntou. Nunca, respondi com firmeza. Ele mantinha fotos da minha mãe pela casa. Ele explicava a situação deles de maneiras apropriadas para a idade. Ele nunca falou negativamente sobre eles, mesmo quando eu estava com raiva da ausência deles. Apresentei os registros financeiros detalhados de Henrique, mostrando seu planejamento cuidadoso ao longo de décadas. Li trechos de seu diário sobre querer me proteger da instabilidade que meus pais demonstraram ao longo de suas vidas. Quando Matos começou seu interrogatório, seu tom foi imediatamente conflituoso. Não é verdade que você influenciou seu avô a mudar o testamento após o diagnóstico de câncer? Não, respondi calmamente. O testamento foi estabelecido anos antes de seu diagnóstico e nunca foi alterado. Matos tentou ângulos diferentes, sugerindo que eu havia isolado Henrique da família, insinuando que eu havia me beneficiado financeiramente durante sua doença, questionando se Henrique estava mentalmente competente para tomar decisões. Para cada acusação, respondi com fatos documentados, mantendo a calma que Walter havia treinado. A frustração de Matos tornou-se cada vez mais evidente à medida que suas perguntas se tornavam mais agressivas. Então veio o momento que mudou tudo. Por que você acha, perguntou Matos, seu tom carregado de insinuação, que seu avô nunca tentou se reconciliar com sua única filha depois de todos esses anos? Antes que eu pudesse responder, Elaine explodiu de seu assento. Porque ele era um velho egoísta.
Sua voz ecoou pelo tribunal. Ele tinha todo aquele dinheiro e nunca nos ajudou em nada. A juíza Pessoa parou, imóvel. Ela removeu os óculos e encarou diretamente Elaine. Sra. Lara Fletcher, sente-se imediatamente ou será detida por desacato. Tomás tentou puxar Elaine de volta para a cadeira, mas ela se livrou da mão dele. Nós merecemos alguma coisa por termos dado a ele a garota. Esse era o acordo. Um silêncio profundo caiu sobre o tribunal. O rosto de Tomás ficou pálido. Matos parecia fisicamente doente. A expressão da juíza Pessoa endureceu como granito. Sra. Fletcher, disse a juíza, com a voz de fúria controlada. A senhora está sugerindo que havia algum tipo de arranjo financeiro envolvendo sua filha? Elaine pareceu de repente perceber o que havia revelado. Não foi isso que eu quis dizer, ela recuou. Eu só quis dizer que criá-la deveria contar para alguma coisa na herança. Advogados? A juíza Pessoa a interrompeu, dirigindo-se a ambos. Aproximem-se da bancada. Voltei ao meu assento enquanto os advogados iniciavam uma intensa conferência sussurrada com a juíza. A expressão de Walter permaneceu neutra, mas notei o leve erguer no canto de sua boca. Após vários minutos, a juíza Pessoa anunciou um recesso de 30 minutos. Enquanto o tribunal se esvaziava, Walter se inclinou para sussurrar. Essa explosão acabou de ganhar nosso caso. No corredor, Jamile me abraçou com força. Você foi incrível, disse ela, tão composta e honesta. Eu continuei pensando no que Henrique gostaria, admiti. Ele gostaria que a verdade fosse dita de forma simples. Quando o tribunal foi retomado, a tensão na sala era palpável. Meus pais evitavam olhar em minha direção. Matos parecia estar sussurrando conselhos urgentes para Elaine, que continuava balançando a cabeça. A juíza Pessoa limpou a garganta, silenciando a sala instantaneamente. A juíza Pessoa passou vários minutos revisando suas anotações antes de olhar para cima e se dirigir ao tribunal. Sua expressão permanecia neutra, mas sua voz carregava uma autoridade que exigia atenção completa. Antes de proferir minha decisão, ela começou, quero abordar alguns princípios fundamentais do direito de família. A relação pais-filhos é considerada sagrada em nosso sistema legal. Os pais têm tanto direitos quanto responsabilidades. Quando essas responsabilidades são abandonadas, o sistema legal não vê com bons olhos tentativas subsequentes de reivindicar direitos, particularmente quando essas tentativas coincidem com potencial ganho financeiro. Ela ajustou os óculos, olhando diretamente para meus pais. Tendo revisado todos os testemunhos e evidências apresentadas, este tribunal considera o seguinte. Henrique Guimarães estava em sã consciência quando executou seu testamento. O testamento expressa claramente suas intenções de deixar seu patrimônio para sua neta, Mariana Guimarães, a quem ele criou desde a infância depois que seus pais renunciaram voluntariamente ao poder familiar. Senti uma onda de alívio começar a crescer, mas mantive minha compostura enquanto ela continuava. Os autores não apresentaram nenhuma evidência crível de influência indevida, coerção ou qualquer reivindicação legítima ao patrimônio. Pelo contrário, as evidências mostram um padrão de abandono parental, seguido por uma tentativa oportunista de reivindicar ativos financeiros aos quais não tem direito moral ou legal. A voz da juíza Pessoa endureceu ligeiramente. Este tribunal defende integralmente o testamento de Henrique Guimarães. A ré, Mariana Guimarães, reterá a herança completa conforme especificado no referido testamento. Soltei um suspiro que nem percebi que estava segurando. Walter colocou uma mão de apoio em meu braço. Além disso, continuou a juíza Pessoa, dada a natureza frívola deste processo e a clara evidência de que foi trazido de má-fé, este tribunal ordena que os autores paguem todas as custas judiciais e os honorários advocatícios da ré integralmente. Do outro lado do corredor, Elaine soltou um soluço teatral. O rosto de Tomás ficou vermelho de raiva. Esta decisão tem efeito imediato, concluiu a juíza Pessoa. Está encerrada a sessão. Quando ela se levantou para sair, Tomás de repente se levantou, sua cadeira raspando ruidosamente contra o chão. Isso é um ultraje, ele gritou. Vamos apelar desta decisão. A juíza Pessoa parou, virando-se lentamente para encará-lo. Sr. Fletcher, embora o senhor tenha o direito de apelar, aconselho vivamente que consulte seu advogado sobre a probabilidade de sucesso.
E quanto à sua explosão, considere isso um aviso, em vez de acusações de desacato, as quais eu estaria bem dentro dos meus direitos de impor. Ela o fixou com um olhar final fulminante. Um conselho gratuito. Existe uma diferença entre bancarrota legal e bancarrota moral. Sua declaração financeira sugere que o senhor não está passando pela primeira, mas suas ações neste tribunal demonstraram amplamente a segunda. Com isso, ela saiu, deixando Tomás de boca aberta, enquanto Matos tentava desesperadamente acalmá-lo. Walter rapidamente reuniu nossos documentos. Vamos, ele murmurou. Haverá repórteres lá fora. Diga apenas, a decisão do tribunal fala por si, se fizerem perguntas. O alívio tomou conta de mim como uma onda física, deixando-me tonta e ligeiramente instável. Jamília apareceu ao meu lado, apoiando meu cotovelo enquanto Walter nos guiava para uma saída lateral. Na garagem, quase colidimos com meus pais e os pais de Tomás esperando pelos elevadores. Seguranças do tribunal aparentemente nos seguiram, posicionando-se entre nossos grupos. Isso não acabou! Gritou Tomás, o rosto ainda vermelho de raiva. Vamos apelar até o STJ se necessário. Matos, parado um pouco atrás dele, balançou a cabeça levemente, claramente discordando dessa abordagem. Pela primeira vez desde que essa aprovação começou, encontrei uma força inesperada crescendo dentro de mim. Dei um passo à frente, minha voz firme. Acabou quando eu tinha 6 meses de idade, eu disse baixinho. Todo o resto foi apenas burocracia. O pai de Tomás colocou uma mão restritiva no braço do filho enquanto passávamos em direção ao carro de Walter. O caminho para casa, sob a chuva da tarde de Curitiba, parecia surreal. A tensão de meses finalmente se liberando em lágrimas silenciosas que se misturavam com as gotas de chuva na janela. Você se saiu maravilhosamente, disse Walter ao parar em frente à casa de Henrique. Minha casa. Henrique estaria incrivelmente orgulhoso. Naquela noite, Jamília apareceu com comida chinesa para a viagem e uma garrafa de cidra. Comemoração sem álcool, ela explicou com um sorriso. Imaginei que champanhe de verdade poderia te derrubar depois do dia que você teve. Sentamos à mesa da cozinha, beliscando rolinhos primavera e dumplings. A Vitória ainda parecendo um sonho. O que acontece agora? Jamília perguntou. Walter diz que eles provavelmente não podem pagar para apelar, especialmente depois de serem condenados a pagar meus honorários. Ele acha que os pais de Tomás retirarão o apoio financeiro após a revelação de Elaine no tribunal. Bom, disse Jamília com firmeza. Agora você pode finalmente seguir em frente. Naquela noite, dormi na minha própria cama pela primeira vez em semanas. O peso da incerteza havia se dissipado. A manhã trouxe dezenas de mensagens de texto de apoio de colegas e amigos que souberam da notícia. Walter ligou no meio da manhã com a confirmação. Os pais de Tomás retiraram o apoio a qualquer apelação. O advogado deles protocolou um aviso de que não prosseguirão com o caso. Acabou, Mariana. Realmente acabou. Dirigi até o cemitério naquela tarde, colocando flores frescas no túmulo de Henrique. O sol do início do outono parecia simbólico enquanto eu me sentava na grama ao lado de sua lápide. Nós vencemos, eu disse a ele, traçando seu nome gravado no granito. Você planejou tudo, não é? Até mesmo isso. Passei o resto do dia fazendo listas, permitindo-me planejar um futuro que agora parecia certo. A casa precisava de reparos que eu finalmente poderia agendar. Uma parte da herança iria para o Centro de Pesquisa do Câncer, onde Henrique recebeu tratamento. Meu financiamento estudantil poderia ser pago integralmente. Eu até olhei anúncios de imóveis, considerando uma casa menor e mais gerenciável perto do trabalho. A casa guardava memórias preciosas, mas talvez fosse hora de um novo começo. Enquanto separava os pertences de Henrique, decidindo o que guardar e o que doar, me peguei sorrindo para fotografias e lembranças, em vez de chorar. O luto permanecia, mas havia se suavizado em algo que honrava sua memória sem me paralisar. O simbolismo não passou despercebido quando chamei um chaveiro para trocar as fechaduras da casa na semana seguinte. Enquanto o homem instalava novas travas, senti uma sensação de encerramento se encaixando junto com os mecanismos. Naquela noite, recebi uma última tentativa dos meus pais, um e-mail de Elaine com o assunto reconexão familiar. A mensagem falava de perdão, segundas chances e a importância dos laços familiares. Não mencionava nada sobre o processo.
as revelações do tribunal ou seus 32 anos de ausência. Considerei várias respostas antes de finalmente escolher a opção mais poderosa: nenhuma. Bloqueei seus endereços de e-mail, deletei a mensagem e fechei meu laptop. Henrique uma vez me disse: algumas pontes não foram feitas para serem reconstruídas depois que caem. Enquanto eu olhava ao redor da casa que ele havia criado para nós, finalmente entendi a sabedoria de deixar ir conexões que nunca existiram de verdade. 1 ano após a vitória no tribunal, minha vida havia se transformado de maneiras visíveis e invisíveis. Eu vendi a casa de Henrique para uma família jovem, com 2 filhos que adoraram o gráfico de crescimento ainda riscado na porta da cozinha. O pai era engenheiro, apreciou a oficina de Henrique e prometeu manter a horta. Comprei um apartamento modesto, mas iluminado, de 2 quartos, mais perto do centro, reduzindo meu deslocamento e me dando um novo começo. As paredes exibiam fotos emolduradas de Henrique e eu ao longo dos anos, ao lado do meu diploma da faculdade e seus certificados de engenharia. O Fundo Educacional Henrique Guimarães agora existia na Unicuritiba, fornecendo bolsas de estudo para alunos de engenharia ou da área de saúde. A cada semestre, eu recebia cartas de agradecimento dos bolsistas, muitos deles sendo os primeiros da família a frequentar a faculdade ou adultos voltando a se estudar após contratempos. Guardei o amado tabuleiro de xadrez de Henrique, sua cadeira de leitura favorita e o enfeite de robô que fizemos juntos, mas vendi ou doei a maioria dos outros bens. O dinheiro de seus investimentos permaneceu praticamente intocado além dessas mudanças iniciais, cuidadosamente gerenciado com as habilidades financeiras que ele havia me ensinado. Toda quarta-feira à tarde, eu era voluntária no centro de oncologia onde Henrique foi tratado. Às vezes, eu simplesmente sentava com os pacientes durante a quimioterapia, oferecendo conversa ou companhia silenciosa. Outras vezes, ajudava a navegar pelos aspectos práticos do tratamento: seguro, burocracia, horários de medicação ou transporte. Você tem um dom para simplificar coisas complicadas, disse-me um paciente idoso. Seu avô te ensinou bem. A terapia com a doutora Lemos continuou, mensalmente em vez de semanalmente, focando em construir relacionamentos saudáveis após minha experiência de abandono precoce. Você desenvolveu uma resiliência incrível, ela observou durante uma sessão. Mas resiliência não significa que você não foi ferida. Significa que você aprendeu a carregar suas feridas de uma forma que não impede o movimento para frente. Passei a entender como o abandono havia moldado meus padrões de relacionamento. Minha relutância em depender dos outros, minha tendência a provar excessivamente meu valor, meu medo da rejeição, disfarçado de independência. Esses insights me ajudaram a construir conexões mais profundas com amigos que se tornaram minha família escolhida. Jamile permaneceu minha amiga mais próxima, acompanhada por Luísa, do programa de voluntariado, e Sofia, do meu escritório. Estabelecemos uma tradição de jantar de domingo que parecia mais familiar do que qualquer conexão biológica que eu experimentara fora de Henrique. Todo sábado de manhã, eu continuava a tradição de serviço comunitário de Henrique, organizando limpezas no parque do bairro. Às vezes, amigos se juntavam a mim. Às vezes, eu trabalhava sozinha, encontrando paz meditativa no simples ato de cuidar de espaços compartilhados. Minha vida profissional também floresceu. 6 meses após o caso do tribunal, recebi uma promoção para analista financeira sênior, gerenciando estratégias de portfólio de aposentadoria para clientes. Encontrei profunda satisfação em ajudar os outros a criar o mesmo tipo de segurança financeira que Henrique havia construído. No Parque Barigui, onde Henrique e eu costumávamos caminhar, um banco memorial agora ostentava uma placa simples: Henrique Guimarães, engenheiro, avô, professor das estrelas. Nós frequentemente observávamos as estrelas ali, sua mente de engenheiro explicando a mecânica celestial enquanto incentivava o maravilhamento. Uma conexão inesperada se formou quando conheci Dona Patrícia, uma avó criando seu neto de 7 anos, Max, após a prisão de sua filha. Nos encontramos no centro comunitário, onde eu às vezes frequentava aulas de cerâmica. Sua exaustão e determinação me lembraram das fotos antigas de Henrique. Eu me preocupo em ser velha demais para dar a ele o que ele precisa. Ela confidenciou durante uma aula. Estou inventando as coisas à medida que vou. Compartilhei a sabedoria de paternidade de Henrique.
Os gráficos de crescimento e os experimentos científicos na cozinha, a leitura antes de dormir e o voluntariado de fim de semana. Patrícia e eu começamos a nos encontrar semanalmente, e seu neto Max eventualmente se juntou à minha equipe de limpeza do parque, ansioso para aprender sobre plantas nativas e vida selvagem. Você leva jeito com ele, Patrícia observou um sábado. Você daria uma mãe maravilhosa um dia. O comentário que uma vez poderia ter desencadeado dor, agora parecia o fechamento de um ciclo. A criança abandonada havia se tornado uma mulher capaz de nutrir os outros. A jornada em direção ao perdão provou ser mais complicada do que os livros de autoajuda sugeriam. Eu não perdoei meus pais, não por eles. Eles não fizeram nenhuma tentativa genuína de reparação, mas pela minha própria paz. Perdão não significa que o que eles fizeram foi aceitável, explicou a doutora Lemos. Significa que você não está mais permitindo que as ações deles consumam sua energia emocional. Essa mudança de perspectiva me libertou para reconhecer a lição mais difícil da minha jornada. Algumas pessoas não podem ser o que você precisa que elas sejam, não importa o quão desesperadamente você deseja o contrário. Meus pais nunca seriam os pais que eu merecia quando criança. Essa realidade poderia coexistir com minha decisão de construir uma vida significativa de qualquer maneira. Defender-me no tribunal teve efeitos em cascata em outras áreas. Encontrei minha voz em ambientes profissionais, onde antes eu cedia a colegas mais barulhentos. Estabeleci limites mais claros nos relacionamentos. Expressei opiniões sem pedir desculpas por tê-las. Depois de focar na cura por muitos meses, comecei cautelosamente a namorar novamente. Um café com um arquiteto paisagista que era voluntário no jardim comunitário. Um jantar com um professor de escola primária que Jamil me apresentou. Nada sério ainda, mas uma abertura para possibilidades que não existiam quando o luto e as batalhas legais me consumiam. A percepção mais profunda ao longo desta jornada foi entender que eu não precisava merecer amor. Henrique nunca exigiu conquistas ou performances para garantir seu afeto. Seu amor tinha sido incondicional, um alicerce em vez de uma recompensa. Em dias difíceis, eu ainda encontrava conforto em pequenas conexões com Henrique. Guardei uma caixa de madeira especial contendo cartas que escrevi para meus pais ao longo dos anos, mas nunca enviei. Expressões de confusão infantil, raiva adolescente, resignação adulta. No aniversário de Henrique, comecei um ritual de queimar uma carta a cada ano, observando o papel se enrolar e se transformar em cinzas, liberando a dor antiga. O dinheiro, descobri, carregava um significado diferente do que eu havia antecipado. A herança proporcionava segurança, mas não felicidade. Isso vinha de conexões, propósito e paz interior. Henrique entendia isso, vivendo modestamente enquanto investia no que realmente importava: relacionamentos, educação e experiências. À medida que o segundo aniversário do caso do tribunal se aproximava, me vi refletindo sobre a jornada inesperada de criança abandonada a adulta empoderada. O caminho não fora linear. O luto ainda ocasionalmente me emboscava em momentos de silêncio. Uma caneca de café que Henrique usava, uma música que ele amava, a qualidade particular da luz do outono que se filtrava pelo quarto do hospital. Mas, ao lado do luto, crescia a gratidão e o propósito. Eu havia plantado um ácer japonês no jardim comunitário, suas raízes se espalhando invisíveis sob o solo, assim como a influência de Henrique continuava a moldar minha vida de maneiras invisíveis. Família é construída através do amor, não da obrigação ou do sangue, Henrique me dissera uma vez. Essa verdade guiava minhas escolhas enquanto eu criava uma comunidade ao meu redor, cuidando dos relacionamentos com o mesmo zelo que ele demonstrara por mim. O futuro permanecia não escrito, aberto a possibilidades que eu finalmente estava pronta para abraçar. Qualquer que fosse o caminho que se desenrolasse, eu o percorreria, carregando a sabedoria de Henrique, enquanto criava a minha própria. Você já passou pela experiência de alguém tentar reaparecer em sua vida, apenas quando havia algo a ganhar? Como você lidou com isso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, ou pode ajudar alguém enfrentando dificuldades familiares, por favor, curta e inscreva-se para mais histórias sobre superação de desafios e encontrar força em lugares inesperados.
Obrigada por ouvir minha jornada e lembre-se de que a família é definida pelo amor e pela presença, não pelo sangue ou pela obrigação.